Você já acordou de um sonho, sentindo que havia algo mais profundo por trás dele? Como se fosse mais do que apenas imagens aleatórias da mente, mas sim uma mensagem de Deus? Acredite, isso pode estar acontecendo. Na Bíblia, Deus falou com muitas pessoas através de sonhos, revelando advertências, consolo e direções para o futuro. E se Ele estiver tentando falar com você da mesma forma? Muitas pessoas ignoram seus sonhos, achando que são apenas criações do subconsciente. Mas será que todos os sonhos são apenas fruto da imaginação? Ou alguns deles são sinais de que o céu está tentando se comunicar? A verdade é que desde os tempos antigos, Deus tem usado sonhos para revelar planos, alertar sobre perigos e até confirmar promessas. Se você tem tido certos tipos de sonhos repetidamente, pode ser um sinal de que Deus está tentando chamar sua atenção. Na Bíblia, vemos José interpretando sonhos que mudaram o destino de nações. Daniel recebendo revelações sobre o futuro e até mesmo Maria e José sendo avisados por anjos durante o sono. Isso mostra que os sonhos não são apenas ilusões noturnas, mas podem ser janelas para mensagens divinas. Será que os seus sonhos carregam um significado maior? Se você tem tido sonhos com símbolos específicos, como anjos, vozes misteriosas, números ou acontecimentos proféticos, este pode ser o momento de prestar atenção. Deus pode estar tentando lhe dizer algo importante, e entender o significado dessas mensagens pode transformar sua vida espiritual. Hoje, vamos explorar os 7 tipos de sonhos que indicam que Deus está falando com você. Prepare-se para descobrir se Ele tem enviado sinais através dos seus sonhos e como você pode interpretar essas mensagens divinas. Os sonhos sempre despertaram curiosidade na humanidade. Desde os tempos bíblicos, Deus usou os sonhos como um meio poderoso de comunicação divina. Mas será que todos os sonhos têm um significado espiritual? Nem sempre. Entretanto, há sonhos que carregam mensagens proféticas, sinais claros de que o Criador está falando com aqueles que desejam ouvir. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de revelações divinas durante o sono, e compreender seus significados pode transformar a jornada espiritual de qualquer pessoa. Muitos desconhecem que os sonhos proféticos seguem padrões espirituais. Eles podem conter advertências divinas, consolo em tempos de angústia ou direção para decisões importantes. José, filho de Jacó, experimentou isso ao interpretar os sonhos do faraó, revelando um ciclo divino de 7 anos de abundância e 7 de escassez. Essa revelação salvou uma nação inteira da fome. Deus ainda fala hoje através de símbolos nos sonhos, mas é preciso ter discernimento para compreender sua mensagem. A comunicação divina por meio dos sonhos não é um fenômeno restrito à antiguidade. Muitas pessoas relatam experiências marcantes, como sonhar com anjos, trazendo paz em momentos de desespero, ou ouvir uma voz misteriosa chamando pelo nome. A Bíblia relata que Samuel, ainda jovem, ouviu Deus o chamar enquanto dormia. Inicialmente, ele pensou que fosse Eli, mas ao entender que era o próprio Senhor, respondeu: "Fala, Senhor, porque teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. O significado dos sonhos proféticos pode variar conforme o contexto da vida do sonhador. Para alguns, pode ser uma confirmação de uma promessa de Deus, como o arco-íris foi para Noé. Para outros, um alerta para evitar caminhos perigosos, assim como o sonho de Pilatos relatado em Mateus 27:19, no qual sua esposa o advertiu sobre a inocência de Jesus. Quando Deus deseja comunicar algo, Ele utiliza símbolos nos sonhos que falam diretamente ao espírito daquele que busca entendê-los. Números também são frequentes nos sonhos proféticos. 7, por exemplo, representa a plenitude divina, enquanto 40 simboliza períodos de provação e transformação. Moisés passou 40 anos no deserto. Jesus jejuou 40 dias, e o dilúvio durou 40 dias e noites.
Sonhar com números pode indicar um ciclo divino em andamento, convidando o sonhador a buscar sabedoria e discernimento para interpretar a revelação. Sonhar com oração pode ser um chamado à intercessão. Daniel teve visões que o levaram a orar intensamente por seu povo. Se alguém sonha orando por outros, isso pode indicar que Deus deseja usá-lo como instrumento de intercessão. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Moisés clamou pelo povo de Israel, os sonhos podem ser um meio pelo qual Deus desperta a compaixão e a responsabilidade espiritual em seus servos. A presença divina nos sonhos traz paz e direcionamento. Sonhar com um mentor espiritual ou um pregador pode ser um sinal de que Deus está colocando alguém para guiar e fortalecer a fé do sonhador. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, teve uma visão de Jesus que transformou sua vida. Deus continua a se revelar dessa forma, trazendo direção a quem precisa de clareza sobre seu propósito divino. Às vezes, os sonhos proféticos chegam como advertências divinas. Faraó, Nabucodonosor e até José, o carpinteiro, receberam orientações cruciais em sonhos. José foi instruído a fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, protegendo a promessa divina da ameaça de Herodes. O que teria acontecido se ele tivesse ignorado o sonho? Assim como ele, muitos hoje podem estar recebendo alertas de Deus sobre decisões e caminhos a serem evitados. O crescimento espiritual também pode estar atrelado aos sonhos proféticos. Deus usa o sobrenatural para nos moldar e fortalecer. O próprio Jesus, após seu batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou e enfrentou tentações. O sonho pode ser um meio pelo qual Deus prepara alguém para uma nova fase, um novo chamado, ou uma batalha espiritual que exigirá fé inabalável. A interpretação de sonhos deve ser feita com sabedoria e discernimento. Nem todo sonho é profético, e nem toda visão é uma revelação divina. É essencial buscar a orientação do Espírito Santo e conferir se os sonhos estão alinhados com os princípios bíblicos. José, no Egito, interpretava sonhos com clareza, porque sua conexão com Deus lhe permitia compreender os significados ocultos. O propósito divino se manifesta de diversas formas, e os sonhos são uma delas. Deus ainda fala aos seus filhos enquanto dormem, trazendo direção, respostas e conforto. O que diferencia um sonho comum de um sonho profético é a origem da mensagem. Se vem de Deus, traz paz, alinhamento com a palavra e propósito. Se gera confusão, medo ou contradição, é preciso orar por discernimento. Algumas pessoas sentem a presença de Deus tão fortemente em seus sonhos que acordam transformadas. Experiências assim são comuns entre aqueles que têm uma vida de oração intensa. Elias, no Monte Horebe, experimentou o sussurro de Deus em meio ao silêncio. A comunicação divina nem sempre vem em tempestades ou trovões, mas muitas vezes como um suave chamado no meio da noite. A Bíblia é rica em relatos de sonhos e visões que mudaram destinos. Abraão teve promessas confirmadas em visões. Jacó viu uma escada ligando céu e terra. Salomão recebeu sabedoria em um sonho. E hoje, será que Deus não continua falando com aqueles que têm ouvidos para ouvir? Aqueles que buscam significado nos sonhos podem estar sendo convidados a entrar em uma dimensão mais profunda da fé. O sonho profético não é apenas um aviso ou um consolo, mas também uma ferramenta de alinhamento com os planos de Deus. Quando Deus mostra algo em um sonho, Ele está preparando o coração para receber a realidade daquilo que foi revelado. Se um sonho vem de Deus, ele traz propósito e renova a fé. A oração desempenha um papel essencial na interpretação dos sonhos. Quem busca respostas espirituais deve orar e pedir discernimento. Deus sempre responde, seja através da palavra, de confirmações externas ou de uma paz inexplicável no coração.
Assim como Daniel orou para entender os mistérios que lhe foram revelados, devemos buscar a sabedoria divina para decifrar as mensagens que recebemos. Os sonhos e a Bíblia andam juntos. Desde Gênesis até Apocalipse, há relatos de visões noturnas que mudaram a história. Hoje, essa comunicação continua ativa para aqueles que estão espiritualmente despertos. O que Deus tem falado em seus sonhos? Você tem prestado atenção nos sinais do Senhor? Os sonhos proféticos não são apenas eventos misteriosos, mas sim manifestações de um Deus que continua guiando seus filhos. Se você tem tido sonhos que parecem carregados de significados, talvez seja hora de buscar a revelação divina. Deus pode estar tentando falar com você, e compreender essa linguagem pode ser o primeiro passo para um relacionamento mais profundo com Ele. Mas como saber se um sonho é realmente de Deus? Como identificar as vozes que falam ao nosso coração enquanto dormimos? Para entender isso, precisamos analisar alguns tipos específicos de sonhos e como eles aparecem na Bíblia. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Sonhar com anjos é uma experiência poderosa e marcante. Na Bíblia, os anjos sempre foram enviados como mensageiros de Deus para transmitir advertências, trazer conforto ou oferecer orientação espiritual. Quando alguém sonha com um anjo, esse sonho pode carregar um significado profundo, pois pode ser um sinal da presença divina agindo em sua vida. Mas como saber se um sonho com anjos é realmente uma mensagem de Deus? Os anjos aparecem em diversos momentos das Escrituras, trazendo revelações e direções importantes. O profeta Daniel teve visões com o anjo Gabriel, que veio lhe trazer entendimento sobre os planos divinos. Maria recebeu a visita do anjo para anunciar o nascimento de Jesus. José foi instruído por um anjo a proteger sua família e fugir para o Egito. Se os anjos foram enviados para guiar os servos de Deus no passado, será que hoje eles ainda podem se manifestar nos sonhos? Quando alguém sonha com um anjo trazendo paz e serenidade, pode ser um sinal de consolo divino. Muitas vezes, Deus usa os sonhos para fortalecer aqueles que estão passando por momentos difíceis. Assim como Elias, que foi alimentado por um anjo quando estava exausto e desanimado, um sonho assim pode ser um lembrete de que Deus está cuidando de cada detalhe da jornada. Por outro lado, nem todo sonho com anjos é um sinal de bênção. Na Bíblia, há relatos de anjos enviados para advertir sobre perigos e juízos. Ló, por exemplo, recebeu a visita de anjos que lhe ordenaram que saísse de Sodoma antes que a cidade fosse destruída. Um sonho com anjos pode ser um aviso para que a pessoa mude de caminho ou preste atenção em algo que está ignorando. A aparência dos anjos nos sonhos pode variar. Às vezes, eles surgem como seres luminosos, irradiando uma paz indescritível. Outras vezes, podem aparecer como figuras humanas que transmitem uma mensagem específica. O próprio apóstolo Paulo advertiu que Satanás pode se disfarçar como anjo de luz. Então é importante buscar discernimento espiritual para diferenciar uma verdadeira manifestação de Deus de um engano espiritual. A presença divina nos sonhos pode ser sentida através da paz e da confirmação que o sonho traz. Se um anjo aparece trazendo uma mensagem alinhada com a palavra de Deus, incentivando a fé, a oração e a obediência, é provável que seja uma comunicação divina. Mas se o sonho traz medo, confusão ou leva a uma direção contrária aos ensinamentos bíblicos, é necessário ter cautela e buscar orientação espiritual. Sonhar com um anjo pode ser uma resposta a uma oração. Muitas vezes,
Pessoas que buscam a direção de Deus recebem sinais em sonhos por meio de figuras angelicais. Isso pode indicar que o céu está respondendo a um clamor sincero, assim como aconteceu com Cornélio, que teve uma visão com um anjo antes de Pedro lhe anunciar o Evangelho. A Bíblia está repleta de momentos em que os anjos aparecem para proteger os servos de Deus. No livro de Salmos, lemos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Se alguém sonha com anjos em um contexto de proteção, isso pode significar que Deus está guardando sua vida e afastando perigos invisíveis. Outro aspecto interessante é que os anjos também aparecem para reforçar promessas de Deus. Abraão recebeu a visita de anjos antes do nascimento de Isaque, confirmando que sua descendência seria numerosa. Gideão, que se via como um homem fraco, recebeu uma palavra de encorajamento de um anjo e se tornou um grande líder de Israel. Se um anjo surge em sonhos, isso pode ser um lembrete de que as promessas divinas estão se cumprindo. A fé desempenha um papel fundamental na interpretação de sonhos com anjos. No Novo Testamento, Zacarias duvidou da mensagem do anjo Gabriel e ficou mudo até que a promessa se cumprisse. Já Maria, ao ouvir a saudação do anjo, respondeu com fé e submissão: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Nossa reação ao que Deus nos revela também determina como essas promessas se manifestarão. Sonhar com anjos pode indicar um chamado para um propósito divino. Isaías teve uma visão onde anjos proclamavam a santidade de Deus, e isso o levou a se entregar completamente à missão que lhe foi dada. Se alguém tem sonhos recorrentes com anjos, pode ser que Deus esteja chamando essa pessoa para uma missão espiritual maior. A interpretação de um sonho com anjos requer oração e discernimento. Daniel buscava ao Senhor para compreender suas visões, e muitas vezes Deus enviava anjos para trazer esclarecimento. Se um sonho parece ter um significado especial, é importante orar e pedir que Deus revele sua intenção. O significado dos sonhos com anjos pode mudar dependendo do contexto. Se um anjo aparece sorrindo e transmitindo paz, pode ser um sinal de que Deus está trazendo conforto. Se surge com uma expressão séria ou dando um aviso, pode ser uma advertência. E se um anjo está apontando para um caminho específico, pode ser uma orientação clara para uma decisão importante. Além disso, sonhar com um anjo pode ser um lembrete de que o mundo espiritual é real e ativo. A Bíblia nos diz que existem anjos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Ter um sonho assim pode ser um chamado para viver com mais consciência da presença de Deus e da batalha espiritual ao redor. O impacto desse tipo de sonho pode ser tão profundo que muitas pessoas acordam com um novo senso de propósito. Um sonho com um anjo pode trazer coragem para enfrentar desafios, fortalecer a fé e renovar a esperança em tempos difíceis. Afinal, Deus nunca nos deixa sozinhos e seus anjos são enviados para nos lembrar disso. Se alguém tem dúvidas sobre o significado de um sonho com anjos, deve buscar confirmação na Bíblia. Deus nunca enviará uma mensagem que contradiga sua palavra. Qualquer revelação que incentive o amor, a santidade e a fé pode ser considerada uma verdadeira comunicação divina. Os anjos são seres espirituais a serviço do reino de Deus. Se aparecem em sonhos, é porque há uma razão para isso. Pode ser para guiar, advertir, proteger ou confortar. Mas o mais importante é que a pessoa que recebe esse sonho esteja sensível à voz de Deus e disposta a obedecer. Afinal, os sonhos são apenas uma das formas pelas quais Deus se comunica. Ele fala através da Bíblia, da oração e até das circunstâncias da vida.
O que importa é ter um coração atento para reconhecer sua voz. E quando um anjo fala, qual é a mensagem? Como identificar quando é realmente a voz de Deus ressoando no sono? Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Ouvir uma voz nos sonhos pode ser uma das experiências mais impactantes da vida espiritual. A Bíblia nos mostra diversos momentos em que Deus falou diretamente ao coração de seus servos por meio de sonhos e visões. Mas como saber se essa voz é realmente uma comunicação divina e não apenas um produto da imaginação? Desde o Antigo Testamento, Deus usou a voz como meio de revelação. Com Samuel, foi um chamado claro. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:4. No início, ele pensou que era Eli, mas ao perceber que era Deus, respondeu com humildade. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Esse sonho marcou sua vida e seu ministério, mostrando que Deus ainda chama seus escolhidos durante o sono. Muitos já sonharam ouvindo seu nome ser chamado, mas ao despertar, não encontraram ninguém por perto. Esse tipo de sonho pode ser um sinal de que Deus está chamando para uma nova fase espiritual. Como aconteceu com Moisés na sarça ardente, Deus pode estar tentando captar a atenção para algo importante. Quando a voz vem acompanhada de paz e propósito, é provável que seja um chamado divino. A voz de Deus nos sonhos pode trazer advertência. José, esposo de Maria, teve vários sonhos onde o anjo do Senhor lhe dizia o que fazer. Se ele não tivesse dado ouvidos à instrução para fugir para o Egito, Jesus poderia ter sido morto por Herodes. Da mesma forma, se alguém sonha com uma voz advertindo sobre algo, é prudente buscar em oração se Deus está alertando sobre um perigo iminente. Há relatos de pessoas que ouviram uma voz em seus sonhos pedindo que orassem por alguém. Essa pode ser uma convocação divina para a intercessão. O apóstolo Paulo constantemente mencionava que orava sem cessar pelos irmãos na fé. Deus pode usar os sonhos para lembrar seus filhos de sua responsabilidade na vida espiritual dos outros. O que a voz diz no sonho também é fundamental. Se ela traz palavras de sabedoria, paz e encorajamento, pode ser um sinal de revelação divina. Deus falou com Salomão em sonho, oferecendo-lhe qualquer coisa que desejasse. Salomão escolheu sabedoria, e isso mudou sua trajetória. Se um sonho traz uma voz ensinando ou direcionando para decisões corretas, isso pode ser um sinal de comunicação divina. No entanto, é preciso discernimento. Nem toda voz em um sonho vem de Deus. A Bíblia ensina que Satanás também tenta enganar, aparecendo até como anjo de luz. Se a voz no sonho instiga medo, confusão ou leva a algo contrário à palavra de Deus, é essencial rejeitá-la. João nos adverte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Outro detalhe importante é que a voz de Deus nunca contradiz as Escrituras. Ele não dirá algo que vá contra sua própria palavra. Quando Deus falou com Elias, sua voz não veio no vento forte nem no terremoto, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Isso nos ensina que muitas vezes a voz divina é tranquila, convidando à confiança e à obediência. Se alguém sonha com uma voz instruindo a fazer algo que exija fé, pode ser um chamado para um novo nível espiritual. Abraão ouviu a voz de Deus e partiu para uma terra desconhecida. Se Deus está falando através de sonhos, é porque Ele quer levar essa pessoa a um propósito maior. A voz nos sonhos também pode ser um aviso sobre tempos de provação. Jesus avisou Pedro de que Satanás o havia pedido para peneirá-lo como trigo. Se uma voz aparece no sonho alertando sobre uma batalha espiritual, é essencial se preparar em oração e fortalecer a fé. Muitas vezes, ao acordar de um sonho assim, a sensação é tão real
que a pessoa sente que ainda pode ouvir a voz ecoando. Isso acontece porque a voz de Deus tem peso espiritual. Jeremias descreveu a palavra do Senhor como um fogo ardente em seu coração. Jeremias 29. A resposta à voz no sonho é essencial. Se Samuel não tivesse respondido ao chamado de Deus, poderia ter perdido sua vocação. Se José não tivesse obedecido às instruções dadas em sonhos, a história poderia ter sido diferente. Ouvir a voz é apenas o primeiro passo. Agir em fé é o que traz transformação. Se uma pessoa constantemente sonha ouvindo uma voz que a encoraja a buscar mais a Deus, é provável que esteja sendo chamada para um relacionamento mais profundo com Ele. A voz pode ser um convite para um novo nível de crescimento espiritual e intimidade com o Senhor. A voz de Deus nos sonhos pode trazer revelações sobre o futuro. Noé recebeu instruções divinas sobre o dilúvio que viria. Daniel interpretou sonhos que revelaram o destino de impérios inteiros. Se Deus está falando através dos sonhos, pode ser que esteja preparando alguém para algo que ainda virá. Um sonho com uma voz pode mudar tudo. Se Moisés não tivesse ouvido o chamado de Deus, ele teria permanecido apenas um pastor no deserto. Se Paulo não tivesse atendido à voz de Cristo no caminho de Damasco, não teria se tornado um dos maiores apóstolos da história. Quando Deus fala, ele espera uma resposta. A fé é essencial para entender os sonhos com vozes. Se uma voz surge trazendo uma mensagem clara, é necessário buscar confirmação e direção. Deus nunca deixará seus filhos sem respostas. Ele sempre confirmará sua vontade através da Bíblia, de sinais e de sua paz, que excede todo o entendimento. A oração deve ser o primeiro passo após um sonho assim. Daniel recebeu visões e buscou a Deus para compreendê-las. Se alguém ouve uma voz em sonhos e não entende o significado, o caminho é perguntar a Deus: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Os sonhos são um dos muitos meios pelos quais Deus se comunica. Ele pode falar através de sua palavra, de pessoas, de eventos e até mesmo da natureza. Mas que se ele escolheu falar através de uma voz no sonho, significa que ele quer a atenção total dessa pessoa. E quando a voz nos sonhos vem acompanhada de símbolos, como entender as mensagens divinas quando elas envolvem imagens que parecem misteriosas? Para isso, é necessário analisar um dos meios mais frequentes de comunicação de Deus nos sonhos: os símbolos representados por animais. Os animais, nos sonhos, podem carregar significados espirituais profundos. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus utilizou figuras de animais para transmitir mensagens, advertências e ensinamentos. Mas como interpretar um sonho em que aparecem serpentes, leões, águias ou cordeiros? Será que esses símbolos são apenas frutos da imaginação ou representam algo maior na comunicação divina? Na Bíblia, os animais são usados como metáforas para representar forças espirituais, tanto do bem quanto do mal. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, enquanto Satanás é comparado a um leão que ruge, buscando a quem devorar. Sonhar com certos animais pode indicar batalhas espirituais, proteção divina ou até mesmo revelações sobre a própria personalidade e desafios que precisam ser superados. A serpente, por exemplo, é um dos animais mais carregados de simbolismo na Bíblia. No Jardim do Éden, Satanás apareceu disfarçado de serpente para enganar Eva. Sonhar com uma cobra pode ser um alerta para perigos ocultos, enganos ou ataques espirituais. Se no sonho a pessoa vence a serpente, pode ser um sinal de que Deus está concedendo vitória sobre as armadilhas do inimigo. Já o leão pode ter diferentes interpretações dependendo do contexto. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, simbolizando sua autoridade e poder. No entanto, Pedro alerta que o diabo anda ao redor como um leão que ruge. 1 Pedro
5:8. Se o sonho traz um leão em posição de ataque, pode indicar que há uma batalha espiritual ocorrendo. Mas se o leão está ao lado da pessoa, pode ser um sinal da presença de Cristo, protegendo-a. Sonhar com águia pode ser uma mensagem de renovação espiritual. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Esse tipo de sonho pode indicar que Deus está chamando a pessoa para subir a um nível mais alto de fé e discernimento. Pode ser um convite para confiar mais em Deus e enxergar as situações de uma perspectiva divina. O cordeiro nos sonhos está fortemente ligado ao sacrifício de Jesus. Se alguém sonha com um cordeiro branco e puro, isso pode ser uma lembrança da graça e da salvação. João Batista declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Um sonho assim pode ser um chamado para se aproximar de Deus e lembrar-se do sacrifício de Cristo na cruz. Outro animal muito presente em sonhos é o cavalo. Na Bíblia, os cavalos aparecem em visões proféticas, como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo pode representar força, guerra ou movimento espiritual. Sonhar com um cavalo branco pode simbolizar pureza e vitória, enquanto um cavalo negro pode estar relacionado a tempos difíceis ou desafios pela frente. Os peixes também possuem um forte significado bíblico. Jesus chamou seus discípulos para serem pescadores de homens e multiplicou peixes para alimentar multidões. Sonhar com peixes pode indicar um tempo de crescimento espiritual, evangelismo ou prosperidade. Se os peixes estão mortos ou desaparecendo, pode ser um alerta para a necessidade de fortalecer a fé. E os lobos? A Bíblia nos alerta sobre lobos em pele de cordeiro, falsos mestres que enganam o povo de Deus. Se alguém sonha com lobos, pode ser um aviso para ter discernimento sobre quem está ao seu redor. O sonho pode indicar que há pessoas disfarçadas de amigos, mas que podem representar um perigo espiritual. Os sonhos com animais podem ser mensagens diretas de Deus, especialmente quando se repetem ou trazem um impacto emocional forte. José, filho de Jacó, interpretou os sonhos do faraó, que incluíam vacas gordas e magras, como um ciclo divino de prosperidade e escassez. Se alguém sonha repetidamente com um animal específico, é importante buscar discernimento em oração e na palavra. Os sonhos também podem revelar características da própria personalidade. Um sonho com um cordeiro pode indicar um coração puro e submisso a Deus. Sonhar com um leão pode significar que a pessoa possui força interior e liderança. Um sonho com uma serpente pode revelar áreas da vida onde há luta contra enganos ou tentações. Além disso, os animais nos sonhos podem estar conectados a promessas de Deus. A pomba, por exemplo, simboliza o Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Sonhar com uma pomba pode ser um sinal da presença divina e um chamado para uma vida mais cheia do Espírito. Os cães, mencionados em vários textos bíblicos, às vezes representam fidelidade, mas também podem indicar impureza espiritual, dependendo do contexto. Sonhar com um cachorro fiel pode simbolizar amizade e lealdade, enquanto um cachorro agressivo pode representar ataques espirituais. Os gafanhotos, por outro lado, aparecem na Bíblia como sinais de juízo. No Egito, Deus enviou pragas de gafanhotos como punição. No livro de Joel, eles simbolizam destruição e arrependimento. Sonhar com gafanhotos pode ser um aviso para se afastar de algo prejudicial ou buscar um tempo de restauração espiritual. Os ursos também aparecem nas Escrituras como símbolos de força e julgamento. O profeta Eliseu enfrentou zombadores que foram atacados por ursos. Sonhar com um urso pode significar que a pessoa está enfrentando uma luta intensa, mas que Deus está no controle. É fundamental analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.
Se um animal aparece de forma ameaçadora, pode ser um aviso espiritual. Se aparece de forma pacífica, pode ser uma mensagem de conforto e proteção divina. A interpretação dos sonhos com animais exige discernimento e oração. Nem todo sonho tem um significado espiritual. Mas quando Deus fala através de símbolos, Ele sempre confirma sua mensagem de outras formas. Buscar na palavra de Deus o significado desses símbolos pode trazer clareza sobre o que Ele está revelando. Os sonhos podem ser janelas para o mundo espiritual. Se Deus usa um animal para transmitir uma mensagem, é porque há algo importante a ser compreendido. A chave para interpretar esses sonhos é perguntar: Senhor, o que estás tentando me mostrar? E quando os sonhos trazem imagens de renovação e esperança, um dos símbolos mais poderosos da aliança de Deus com seu povo é o arco-íris. O que significa sonhar com um arco-íris? Como essa visão pode indicar promessas divinas e renovação espiritual? O arco-íris é um dos símbolos mais poderosos da Bíblia, representando a aliança de Deus com a humanidade. Quando alguém sonha com um arco-íris, pode estar recebendo uma mensagem divina sobre promessas, esperança e renovação espiritual. Mas como interpretar esse sinal? Será que ele representa apenas algo bonito ou há um significado mais profundo? A primeira vez que o arco-íris apareceu na Bíblia foi após o dilúvio. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris no céu. Gênesis 9, 13 e 16. Assim, sonhar com um arco-íris pode significar que Deus está reafirmando uma promessa em sua vida, lembrando que Ele é fiel à sua palavra. Se o arco-íris no sonho aparece após uma tempestade, isso pode indicar que um período difícil está chegando ao fim. Muitas vezes, passamos por lutas e incertezas, mas Deus nos lembra que depois da tempestade vem a bonança. Assim como Noé e sua família saíram da arca para um novo começo, um sonho com arco-íris pode ser um sinal de que Deus está preparando um novo ciclo para a sua vida. O arco-íris também pode ser um lembrete da presença divina. Na visão de Ezequiel, ele descreveu a glória de Deus como um arco brilhante no céu. Ezequiel 1, 28. João, no Apocalipse, também viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Apocalipse 4, 3. Se alguém sonha com um arco-íris em um contexto celestial, pode ser um chamado para se aproximar mais de Deus e experimentar sua presença de forma mais profunda. Sonhar com um arco-íris duplo pode indicar uma confirmação especial de Deus. Na Bíblia, quando Deus fala algo duas vezes, é porque está estabelecendo firmemente essa verdade. Gênesis 41, 32. Um sonho assim pode ser uma confirmação de que uma promessa divina está prestes a se cumprir. Se no sonho a pessoa vê um arco-íris e sente paz, pode ser um sinal de que Deus está trazendo renovação espiritual. Muitas vezes, as dificuldades nos desgastam, mas Deus sempre restaura aqueles que confiam nele. O arco-íris pode ser uma mensagem de que um tempo de refrigério está chegando. O arco-íris também é um sinal de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Abraão teve que esperar anos para que a promessa de um filho se cumprisse. José passou por anos de provação antes de ver seu sonho realizado. Se alguém sonha com um arco-íris, pode ser um lembrete para continuar confiando na fidelidade de Deus. Outro significado importante é que o arco-íris representa a graça de Deus. Noé não foi salvo do dilúvio porque era perfeito, mas porque encontrou graça diante do Senhor. Da mesma forma, sonhar com um arco-íris pode ser um lembrete de que não é pelo esforço humano, mas pela graça divina que se alcança as promessas. Se o arco-íris aparece se desvanecendo no sonho, pode ser um alerta para não perder a fé. Na Bíblia, quando Pedro andou sobre as águas, ele começou a afundar, porque tirou os olhos de Jesus.
Se alguém sonha com um arco-íris desaparecendo, pode ser um chamado para renovar a confiança em Deus e não permitir que as circunstâncias enfraqueçam sua fé. O arco-íris também pode simbolizar novos começos. Noé saiu da arca para um mundo transformado, e o arco-íris foi o primeiro sinal dessa nova fase. Se alguém tem um sonho assim, pode ser um indicativo de que uma porta nova está se abrindo e que Deus está guiando para um recomeço. A presença de um arco-íris nos sonhos também pode significar proteção divina. Deus prometeu a Noé que a terra não seria destruída novamente, e essa promessa ainda se mantém. Quando alguém sonha com um arco-íris, pode ser um lembrete de que Deus está no controle e que nenhuma adversidade poderá destruir aquilo que Ele estabeleceu. Sonhar com um arco-íris no meio do mar pode ter um significado especial. Na Bíblia, o mar muitas vezes representa desafios e incertezas, mas o arco-íris sobre ele pode simbolizar que Deus está trazendo paz em meio à tempestade. Assim como Jesus acalmou o mar quando os discípulos estavam com medo, o sonho pode ser uma mensagem de que Ele está trazendo calma para os momentos turbulentos da vida. Se o arco-íris no sonho é especialmente brilhante ou intenso, isso pode ser um sinal de que Deus está revelando algo grandioso. Moisés viu a sarça ardente antes de ser chamado para libertar Israel. Paulo teve uma visão que mudou sua vida. Um arco-íris brilhante pode representar uma revelação divina, prestes a ser compreendida. O arco-íris também está ligado à renovação de votos espirituais. Muitas vezes nos afastamos de Deus, mas Ele sempre nos chama de volta. Se alguém sonha com um arco-íris enquanto ora, pode ser um sinal de que Deus está renovando sua aliança e convidando para um relacionamento mais profundo com Ele. Além disso, as cores do arco-íris podem ter significados espirituais. O vermelho pode representar o sangue de Cristo e a redenção. O azul, a presença do Espírito Santo. O verde, a renovação da vida. Cada cor pode trazer uma mensagem específica, e prestar atenção a esses detalhes no sonho pode ajudar na interpretação. Os sonhos com arco-íris podem ser especialmente marcantes quando vêm após um período de oração intensa. Muitas pessoas relatam que, depois de buscar respostas de Deus, sonharam com um arco-íris e sentiram paz ao acordar. Isso pode ser uma forma de Deus responder às inquietações do coração. O significado de sonhar com um arco-íris está sempre ligado à fidelidade de Deus. Ele nunca falha em cumprir suas promessas. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas aquilo que Deus prometeu se cumprirá. Se alguém está esperando uma resposta de Deus e sonha com um arco-íris, pode ser um sinal para continuar firme na fé. Como Abraão, que não duvidou da promessa, é preciso confiar que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A interpretação de sonhos exige discernimento espiritual. Nem todo sonho tem um significado divino, mas quando Deus fala, Ele confirma sua mensagem. Se alguém sonha com um arco-íris e sente que há algo especial nesse sonho, pode buscar a Deus em oração para receber clareza sobre o que Ele deseja revelar. E quando os sonhos trazem mensagens através de números, a Bíblia está cheia de referências numéricas que carregam significados espirituais profundos. O que significa sonhar com números e como interpretar essa linguagem divina? Os números na Bíblia nunca são aleatórios. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus usa os números para revelar ciclos divinos, estabelecer promessas e comunicar mensagens espirituais. Quando alguém sonha com números, pode estar recebendo uma revelação sobre o tempo de Deus, um chamado para mudança ou uma confirmação de algo importante. Mas como interpretar esses sonhos? Na Bíblia, um dos exemplos mais claros de sonhos com números é o sonho do faraó.
interpretado por José. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, simbolizando 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Gênesis 41, 25, 30. Esse sonho não apenas revelou um ciclo divino, mas também preparou José para liderar o Egito e salvar muitas vidas. O número 7 é um dos mais significativos na Bíblia. Ele representa a perfeição e a plenitude divina. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O povo de Israel marchou ao redor de Jericó por 7 dias antes de ver os muros caírem. Se alguém sonha repetidamente com o número 7, isso pode ser um sinal de que Deus está completando uma obra ou trazendo algo à perfeição. O número 40 também tem um forte significado espiritual. Ele aparece frequentemente em períodos de provação e transformação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai antes de receber a lei. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Se alguém sonha com o número 40, pode ser um indicativo de que está passando por um tempo de preparação ou que Deus está moldando seu caráter para algo maior. Sonhar com o número 3 pode estar ligado à Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas vezes, quando Deus deseja enfatizar algo, ele repete 3 vezes, como no chamado de Samuel. Se uma pessoa sonha com o número 3, pode ser um lembrete da presença de Deus ou uma confirmação de que Ele está guiando sua vida. Já o número 12 aparece na Bíblia como símbolo de governo e autoridade espiritual. Havia 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. No livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém tem 12 portas e 12 fundamentos. Sonhar com o número 12 pode indicar que Deus está trazendo ordem ou estabelecendo algo novo em sua vida. O número 5 representa graça e favor divino. Os 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Deus deu a Moisés 5 livros da lei. Se uma pessoa sonha com o número 5, pode ser um lembrete de que a graça de Deus está operando em sua vida, independentemente das circunstâncias. E o número 10? Ele simboliza a plenitude da ordem divina. Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo. Havia 10 pragas no Egito antes do Êxodo. O dízimo representa a 10ª parte da renda, como um ato de fidelidade a Deus. Sonhar com o número 10 pode ser um chamado para obedecer à vontade divina ou um sinal de que algo está chegando à sua totalidade. O número 666 é um dos mais conhecidos por sua associação com o Anticristo. No livro do Apocalipse, é descrito como o número do homem. Apocalipse 13, 18. Se alguém sonha com esse número, pode ser um alerta espiritual para estar atento às tentações e enganos do inimigo. O número 8, por outro lado, representa novos começos. Noé foi salvo com mais 7 pessoas, totalizando 8. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que simbolicamente é o 8º dia após o ciclo de 7. Se alguém sonha com o número 8, pode ser um sinal de que Deus está abrindo uma nova fase ou trazendo renovação. Sonhar com números seguidos, como 111, 222 ou 777, pode indicar uma ênfase espiritual. Na Bíblia, quando algo é repetido, é para reforçar sua importância. O número 111 pode estar ligado à unidade com Deus, enquanto o 222 pode simbolizar confirmação e testemunho. O 777 é muitas vezes visto como um número da perfeição divina. Mas o que significa sonhar com datas específicas? Se uma pessoa vê uma data clara em seu sonho, pode ser um lembrete de um evento significativo ou uma antecipação de algo que está por vir. Deus trabalha dentro dos tempos e estações, e um sonho assim pode ser uma indicação de que algo importante está prestes a acontecer. Se uma pessoa sonha com números que não compreende, o primeiro passo é buscar a Deus em oração. Daniel teve visões e números misteriosos, mas sempre buscou ao Senhor para entender seu significado.
Deus não revela algo sem propósito. Se Ele está mostrando números em um sonho, é porque há uma mensagem a ser decifrada. A interpretação dos sonhos com números deve sempre estar alinhada com a palavra de Deus. Nenhum número tem poder em si mesmo, mas quando Deus usa números, Ele está apontando para verdades espirituais. Por isso, é essencial estudar a Bíblia para encontrar os padrões e significados que Deus já revelou. Os sonhos com números podem estar ligados a promessas de Deus. Se alguém está esperando por uma resposta e sonha com um número que representa completude, como o 7, pode ser um sinal de que a espera está chegando ao fim. Se sonha com um número ligado à preparação, como o 40, pode ser um convite para perseverar um pouco mais. A fidelidade de Deus é visível nos números. Cada detalhe na criação segue uma ordem divina. O ciclo lunar, as estações do ano, os tempos proféticos, tudo tem um propósito. Quando Deus usa números para falar em sonhos, Ele está nos convidando a enxergar sua mão operando no tempo certo. E quando os números apontam para uma pessoa? Se alguém sonha com um número específico ligado a um nome ou evento, pode ser um chamado para orar ou prestar atenção àquela situação. Deus pode estar revelando algo que precisa ser discernido espiritualmente. A revelação divina pode vir de muitas formas, e os números são apenas uma delas. Se Deus está falando por meio dos números em sonhos, Ele também confirmará essa mensagem de outras maneiras, através da Bíblia, de sinais ou de palavras proféticas. E quando Deus quer nos ensinar algo através de um mentor ou pregador em nossos sonhos, qual é o significado de sonhar com alguém que nos guia espiritualmente? Sonhar com um mentor ou pregador pode ser um sinal de que Deus está trazendo direcionamento espiritual para a sua vida. Desde os tempos bíblicos, Deus sempre usou líderes espirituais para ensinar, corrigir e fortalecer o seu povo. Quando alguém sonha com um pregador, pastor ou mentor espiritual, esse sonho pode ser um chamado para prestar atenção a uma instrução divina. Mas como interpretar esse tipo de sonho? Na Bíblia, vemos que Deus enviava profetas e mestres para guiar seu povo. Moisés liderou os israelitas, Elias foi um grande profeta e Paulo discipulou várias igrejas. Se um pregador aparece em um sonho, pode ser que Deus esteja querendo transmitir uma mensagem importante através do ensinamento de alguém que Ele colocou em sua vida. Se no sonho o mentor está ensinando algo da Bíblia, isso pode ser uma confirmação de que Deus deseja que a pessoa cresça espiritualmente. Talvez seja um chamado para estudar mais as Escrituras ou buscar uma revelação mais profunda sobre determinado assunto. Assim como os discípulos aprenderam diretamente com Jesus, o sonho pode estar indicando que é tempo de aprender e absorver mais conhecimento espiritual. Muitas vezes, Deus usa sonhos com mentores espirituais para alertar sobre erros que precisam ser corrigidos. O profeta Natã confrontou Davi após seu pecado com Batseba, trazendo um chamado ao arrependimento. Se um pregador aparece no sonho com um tom sério, pode ser um alerta divino para mudar um comportamento ou abandonar um caminho perigoso. Se no sonho o mentor ou o pregador está orando pela pessoa, isso pode ser um sinal de que Deus está levantando intercessores em seu favor. A Bíblia nos ensina que Jesus ora por nós e que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Esse tipo de sonho pode indicar que alguém está orando pela sua vida ou que Deus está enviando proteção espiritual. Quando um pregador aparece trazendo palavras de encorajamento em um sonho, pode ser uma mensagem de que Deus deseja fortalecer a fé da pessoa. Elias, em um momento de desânimo, recebeu uma visita do anjo do Senhor, que o alimentou e o preparou para continuar sua jornada. Se no sonho um mentor traz palavras de ânimo, pode ser que Deus esteja dizendo: não desista, estou contigo.
Se no sonho o pregador está pregando uma mensagem impactante, isso pode ser um chamado para ouvir mais atentamente os sermões e buscar orientação espiritual. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Talvez o sonho esteja indicando que há algo que Deus deseja falar através de mensagens e ensinamentos espirituais. Por outro lado, se no sonho o pregador está distante ou calado, pode ser um alerta de que a pessoa está se afastando da fé ou ignorando a voz de Deus. A Bíblia nos diz que haverá tempos em que as pessoas terão coceira nos ouvidos e buscarão mestres que falem apenas o que agrada, segundo Timóteo 4:3. Esse tipo de sonho pode ser um convite ao arrependimento e à reconexão com Deus. Sonhar com um mentor que já faleceu pode ser um sinal de que os ensinamentos dessa pessoa ainda têm valor e impacto. Eliseu herdou a unção de Elias e continuou sua missão. Se um líder espiritual falecido aparece em um sonho, pode ser um lembrete de que o chamado e os ensinamentos daquela pessoa continuam vivos e devem ser aplicados. Se no sonho o pregador está chamando a pessoa para segui-lo, pode ser um chamado para entrar mais fundo no propósito divino. Quando Jesus chamou Pedro e os demais discípulos, ele os convidou a deixar tudo e segui-lo. Esse tipo de sonho pode ser um convite para um compromisso maior com Deus. A presença de um mentor ou pregador em um sonho pode ser uma resposta a uma oração. Muitas pessoas buscam direção de Deus e, quando dormem, recebem uma palavra através de um líder espiritual em seus sonhos. Se isso acontecer, é importante buscar confirmação na Bíblia e na oração. Se no sonho o pregador está apontando para a Bíblia, isso pode indicar que Deus deseja que a pessoa busque respostas diretamente na sua palavra. Muitas vezes, queremos respostas rápidas, mas Deus nos convida a mergulhar na Escritura para encontrar as direções que precisamos. Os sonhos com líderes espirituais também podem representar a necessidade de estar mais conectado com a igreja e com uma comunidade de fé. A Bíblia nos ensina que não devemos abandonar a comunhão dos santos. Hebreus 10:25. Se alguém sonha com um pregador e sente um chamado para se envolver mais na vida espiritual, pode ser uma orientação de Deus. Se o sonho envolve um mentor dando um conselho específico, é essencial anotar e refletir sobre ele. Deus pode estar mostrando algo importante que precisa ser aplicado na vida do sonhador. Assim como Salomão recebeu sabedoria em um sonho, Deus pode estar transmitindo conhecimento prático para o crescimento espiritual. É importante discernir se o pregador no sonho representa uma influência positiva ou negativa. Jesus advertiu sobre falsos mestres que podem enganar. Mateus 7:15. Se no sonho o pregador fala algo contrário à Bíblia ou causa inquietação, é necessário buscar discernimento para não ser levado por doutrinas erradas. Deus pode usar sonhos com pregadores para despertar um chamado ministerial. Se alguém sonha pregando ou ensinando a palavra, pode ser que Deus esteja revelando um propósito de liderar espiritualmente outras pessoas. Muitas vezes, o chamado de Deus começa com pequenos sinais, e um sonho pode ser um deles. Sonhar com um mentor pode ser uma forma de Deus mostrar que Ele está guiando sua vida através de pessoas que ensinam a verdade. Paulo teve mentores como Gamaliel, e mais tarde se tornou um grande mestre da fé. Se alguém sonha com um pregador ensinando, pode ser um convite para crescer espiritualmente e se aprofundar na fé. Oração e discernimento são essenciais para interpretar esses sonhos. Nem todo sonho com um pregador significa algo espiritual, mas quando há uma sensação forte de propósito e significado, vale a pena buscar a Deus para entender o que Ele está comunicando. Os sonhos são uma das muitas maneiras que Deus usa para falar conosco. Mas quando uma pessoa sonha que está orando por outros, o que isso significa? Seria um chamado para a intercessão. Sonhar que está orando por outras pessoas pode ser um sinal claro
de que Deus está chamando você para um papel de intercessão. A Bíblia nos ensina que a oração tem poder e que Deus busca intercessores que estejam dispostos a clamar pelos outros. Esse tipo de sonho pode representar um chamado especial para interceder por alguém, uma situação ou até mesmo uma nação. A intercessão sempre teve um papel fundamental no plano de Deus. Moisés intercedeu pelo povo de Israel quando Deus quis destruí-los por causa do pecado. Êxodo 32, 11 e 14. Abraão orou por Sodoma e Gomorra, pedindo misericórdia para os justos que ali habitavam. Gênesis 18, 23, 33. Quando alguém sonha que está orando por outra pessoa, pode ser um sinal de que Deus deseja usar essa pessoa para interceder espiritualmente, influenciando o curso dos acontecimentos de maneira sobrenatural. Se no sonho você ora por alguém específico, pode ser um chamado para orar por essa pessoa na vida real. Muitas vezes, Deus revela em sonhos aqueles que precisam de cobertura espiritual. Talvez essa pessoa esteja enfrentando uma batalha invisível, e Deus quer que você seja um instrumento de intercessão por ela. Orar por alguém em um sonho pode ser um sinal de que essa pessoa precisa de ajuda, proteção ou direção divina. Sonhar que ora por um enfermo pode ser um sinal de que Deus deseja trazer cura. Jesus curava os doentes com o poder da oração. E Tiago 5,16 nos ensina: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse sonho pode indicar que Deus deseja que você ore por cura na vida de alguém ou até mesmo por si próprio. Se no sonho a oração acontece em meio a um ambiente de batalha espiritual, isso pode ser um sinal de que há uma guerra invisível acontecendo. A Bíblia nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Esse tipo de sonho pode indicar que Deus está convocando você para lutar espiritualmente por alguém ou por uma causa específica, sendo um guerreiro de oração. Sonhar que está orando por um desconhecido pode ser um chamado para interceder por pessoas que você ainda não conhece, mas que Deus deseja alcançar. Muitas vezes, missionários e evangelistas recebem esse tipo de sonho antes de serem enviados para cumprir um propósito maior. Deus pode estar preparando seu coração para interceder por povos, nações ou por aqueles que ainda não ouviram a palavra. Se no sonho a oração traz uma sensação de paz, isso pode ser uma confirmação de que Deus ouviu sua intercessão. A Bíblia nos garante que Deus escuta a oração dos justos. Provérbios 15:29. Esse tipo de sonho pode ser um lembrete de que suas orações não são em vão e que Deus está agindo, mesmo que você ainda não veja os resultados no mundo físico. Por outro lado, se no sonho há dificuldades para orar ou um bloqueio espiritual, pode ser um alerta de que há algo impedindo sua vida de oração. Daniel enfrentou oposição espiritual quando orou por 21 dias, até que o anjo do Senhor veio com a resposta. Daniel 10, 12, 13. Se a oração no sonho parece difícil, pode ser um sinal para persistir e não desistir na intercessão, pois há uma luta espiritual acontecendo nos bastidores. A intercessão também pode ser um meio de quebrar maldições espirituais. Jó orou por seus amigos, e somente então Deus restaurou sua sorte. Jó 42:10. Se no sonho você ora por alguém que está preso espiritualmente, pode ser um indicativo de que Deus está chamando você para libertar vidas através da oração e do poder do nome de Jesus. Se no sonho você ora com outras pessoas, isso pode simbolizar a importância da unidade na oração. Jesus disse: se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Esse tipo de sonho pode ser um incentivo para se unir a outros intercessores, fortalecendo a oração coletiva. Sonhar que ora em línguas pode ser um sinal de que o Espírito Santo está intercedendo através de você.
Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse sonho pode indicar um crescimento na vida espiritual e uma conexão mais profunda com o Espírito de Deus. Se no sonho você ora por uma criança, pode ser um sinal de que Deus quer usar sua intercessão para proteger os pequenos. Jesus valorizava a pureza das crianças e disse: "Deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus." Mateus 19:14. Esse sonho pode ser um chamado para orar por filhos, sobrinhos, alunos ou crianças em situação de vulnerabilidade. Orar por líderes espirituais em sonhos pode indicar que Deus deseja que você cubra pastores, missionários e ministros em oração. Paulo sempre pedia orações às igrejas para que sua missão fosse fortalecida. Se você sonha que está orando por um pastor ou líder, pode ser um sinal de que ele precisa de apoio espiritual e de que suas orações terão um impacto no ministério dessa pessoa. Se no sonho você ora e vê milagres acontecendo, isso pode ser um incentivo de que sua fé está crescendo. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Mateus 17:20. Esse tipo de sonho pode estar mostrando que Deus deseja aumentar sua confiança nele e que suas orações terão resultados visíveis. A oração nos sonhos pode ser um reflexo da necessidade de buscar mais intimidade com Deus. Muitas vezes, os sonhos revelam áreas onde precisamos crescer espiritualmente. Se você tem sonhado frequentemente com oração, pode ser um convite divino para fortalecer sua vida de oração e passar mais tempo na presença de Deus. Se no sonho a oração envolve arrependimento e clamor, pode ser um chamado para buscar a Deus de forma mais profunda. A Bíblia diz que se o povo de Deus se humilhar e orar, ele sarará a terra, segundo a Crônicas 7:14. Esse sonho pode ser um alerta para que você se volte mais para Deus, buscando transformação espiritual. Orar pelos outros nos sonhos pode ser um sinal de que Deus está preparando você para um ministério de intercessão. Intercessores são como guerreiros espirituais que lutam em favor dos outros. Se Deus tem lhe mostrado isso nos sonhos, pode ser que Ele esteja te chamando para um nível mais alto na vida espiritual, onde sua oração será uma ferramenta poderosa para mudar realidades. Se no sonho você sente um forte desejo de continuar orando ao acordar, não ignore essa sensação. Muitas vezes, Deus usa sonhos para despertar seus filhos para orações urgentes. Se você acorda com uma carga no coração por alguém, ore imediatamente, pois sua oração pode ser a resposta que alguém precisa. Sonhar que ora por outros é um privilégio e uma grande responsabilidade. Deus confia a intercessores o destino de vidas e nações. O que você faz com esse chamado determina o impacto que terá no reino de Deus. Se Deus tem despertado você para a intercessão, abrace esse chamado com fé e dedicação, pois suas orações podem ser a diferença entre a derrota e a vitória na vida de alguém. Agora que você conhece os 7 sonhos pelos quais Deus pode estar falando com você, a grande pergunta é: você está prestando atenção? Muitas vezes, Deus nos envia sinais, mas estamos tão distraídos com as preocupações do dia a dia que ignoramos suas mensagens. Se o Senhor tem se manifestado nos seus sonhos, Ele espera uma resposta sua. A Bíblia nos ensina que Deus fala de muitas maneiras, através da palavra, da oração, das circunstâncias, e sim, também dos sonhos. Mas a revelação só se torna útil quando decidimos agir sobre ela. Se você tem tido sonhos espirituais, não os ignore. Ore, busque discernimento e peça a Deus que lhe dê clareza para compreender o que Ele está tentando lhe mostrar. Talvez Ele esteja lhe dando uma direção, um aviso, ou até mesmo um chamado para algo maior.
Se os grandes homens e mulheres da Bíblia deram ouvidos aos sonhos que receberam, por que você não faria o mesmo? José interpretou sonhos e se tornou governador do Egito. Daniel recebeu visões e se tornou conselheiro de reis. Deus continua falando e pode estar falando com você agora. Então, aqui está o desafio. Da próxima vez que tiver um sonho impactante, anote-o, ore sobre ele e peça a Deus entendimento. Se Ele está lhe enviando mensagens, significa que há algo importante para ser revelado. Não deixe esse chamado passar despercebido. E se você deseja continuar aprendendo sobre como Deus se comunica através dos sonhos e da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum ensinamento. Que sua vida espiritual seja transformada e que você esteja sempre atento à voz de Deus, seja em sonhos ou na realidade. Se Deus fala com você através dos sonhos, há uma grande chance de que você seja alguém escolhido. Mas como saber se você realmente faz parte desse grupo especial? Existem sinais ocultos que só algumas pessoas possuem, marcas invisíveis que as diferenciam dos demais. E o mais intrigante, essas marcas nem sempre são visíveis a olho nu, mas afetam profundamente a forma como o mundo ao seu redor reage à sua presença. Você já percebeu que algumas pessoas parecem se incomodar sem motivo quando você chega? Ou que sua intuição é tão forte que sente coisas antes de acontecerem? Talvez você sempre tenha se sentido diferente, como se não se encaixasse completamente neste mundo. Se isso ressoa com você, é porque há algo maior acontecendo. No próximo vídeo, você vai descobrir as 7 marcas ocultas que apenas os escolhidos possuem. Prepare-se para identificar quais delas estão presentes em sua vida e entender por que essas características fazem de você alguém especial no plano divino. Clique agora e descubra se você realmente é um dos escolhidos.